A paz do nosso Senhor Jesus. Você está feliz com o Senhor nessa noite? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você que veio a esse lugar nessa noite, tenha certeza que o Senhor está nesse lugar. E Ele trouxe você aqui para te abençoar nessa noite. Tenha certeza disso. Porque aonde você estiver, o Senhor vai estar com você. Porque foi Ele que prometeu. Se fosse eu que tivesse prometido, talvez poderia dar alguma coisa errada. Mas quando o Senhor promete, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo. Então tenha certeza que é o Senhor que está cuidando de você. E olha, irmão Francisco, aconteceu esse problema no seu carro, com o carro da irmã Ana. Mas a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E olha, irmã Rosilene, o seu pai foi, mas ele continua no seu coração. O Salmo 116 vai nos dizer que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. E assim como Jesus morreu na cruz e foi glorificado, o seu Pai também já está reinando com Cristo. Então fica a saudade, fica a tristeza no nosso coração. Mas para Ele está muito feliz agora na presença do Senhor. Nenhum de nós queremos morrer, mas não sabemos que a morte é boa para nós. Porque nós estamos presos nessa carne, nesse tabernáculo terreno. Por isso que Cristo diz que os nossos pensamentos são daqui. E nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Porque se nós pensarmos nas coisas lá do alto, vai ser precioso para nós. Nós vamos desprender dessa carne terrena. E vamos esperar que o Senhor nos chame para a sua glória. Amém? Então nós vamos falar um pouco hoje sobre a carne e sobre o Espírito. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. As cartas paulinas, elas estão sempre perto, né? Atos, Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses, Efésios, estão todas ali. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor na carta aos Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Amém, queridos? Curva a sua cabeça. Pai Santo e Deus amado, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, porque é o Senhor que nos trouxe aqui, Pai. E quando nós chegamos aqui, ó Deus, o Senhor já estava aqui. Então, ó Deus, recebe, ó Deus, o nosso culto, Pai. O nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai. E vem, ó Deus, com Teu Espírito Santo, ó Deus, em cada coração, ó Deus. Para que o Senhor, ó Deus, venha, meu Deus, limpar, Pai, as sujeiras que há, meu Deus, nos nossos pensamentos, no nosso coração, porque o Senhor fez novo todas as coisas, Pai.
Então nessa noite, ó Deus, manifesta o teu poder, ó Deus. Fala conosco, Deus. Prepara os nossos corações, ó Deus, para ouvir a tua voz, para que nós, ó Deus, não perdemos, ó Deus, a tua palavra, mas que o Senhor fale conosco. E assim, ó Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Sente-se, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é o dia da nossa Santa Ceia. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua vida. Queridos, esse texto que nós lemos, Colossenses capítulo 3. Esse texto deve ser um objetivo de cada cristão, porque é nesse texto que ele mostra o perfil do homem de Deus. Ele mostra o perfil da mulher de Deus. Então os nossos esforços na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós devemos nos esforçar para que nós venhamos atingir a todas essas solicitações que o texto nos impõe, ou seja, a todos os mandamentos que o Senhor nos colocou. Porque o texto ele começa dizendo: revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. E como que um eleito de Deus ele se reveste? O texto mesmo vai nos mostrar de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos paciência. Quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos esperança. Vivíamos como a carne nos manda. Porque a carne ela tem sede, ela tem fome, e ela pede, nós a obedecemos. Mas uma vez que Cristo nos chamou, Ele nos mostra, né? Ele nos apresentou a forma que nós devemos viver agora. Porque antes nós vivíamos na carne, mas agora a palavra de Deus, ela nos orienta a viver no Espírito. O livro de João, no capítulo 3, ele disse que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que nós devemos morrer para nascermos seres espirituais. E o batismo ele simboliza esse novo nascimento, de que agora nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa que nascemos para viver a glória de Deus. Amém? Por isso que ele diz: revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. Santo é separado por Deus e para Deus. Então aquela vida que você vivia, você não vive mais, porque o Senhor ele pede para você viver de forma diferente. Então essas aqui são as virtudes, é o fruto do Espírito. Nós sozinhos não conseguimos ter essas qualidades, essas características, essas virtudes que o Espírito se manifesta em nós. De agir com afeto, de agir com mansidão, de agir com humildade, de agir com misericórdia, com longanimidade. Porque muitas das vezes, queridos, quando nós vivemos no mundo, na carne, nós só pensamos nas coisas do que é bom para nós. Nós não pensamos nas coisas que é bom para os outros. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o mandamento do Senhor é esse: que nós sejamos pacientes com o nosso irmão, que nós sejamos longânimos, e não mais como nós vivíamos na carne. Porque as obras da carne, elas não agradam a Deus. E quais são as obras da carne? A palavra de Deus vai nos dizer as obras da carne, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, o Senhor vai nos dizer: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas aqui, queridos, são as características da carne. Mas Cristo, Ele nos chamou para o reino da luz. E se essas coisas ainda perturbam você, você deve orar a Deus para que você abandone isso, para que o Espírito Santo Ele limpe isso do seu coração, para que você venha dar fruto. Porque se existem as obras da carne, também existe a obra do Espírito, é o fruto do Espírito que você recebeu. E qual é o fruto do Espírito? Na verdade não são frutos, é um fruto só que o Espírito dá. Mas esse fruto, eles são várias características. Está lá no livro de Gálatas também, Gálatas 22. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Segundo, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. Antes você agia de forma desordenada, fazendo as obras da carne. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor Ele nos instrui a agir como pessoas espirituais. Mas há uma luta, querido, entre nós. Há uma luta da nossa carne contra o nosso espírito. Porque mesmo nós sendo seres espirituais, nascidos de novo, tem hora que a carne fica nos palpitando. Mas aí o Espírito Santo que está dentro de você, ele começa a falar com você: olha, você não pode agir dessa forma. Então antes que você haja, o Espírito ele te avisa. E nós precisamos, queridos, aprender a ouvir a voz de Deus. Porque o Senhor sempre fala conosco antes de nós tomarmos uma decisão, antes de nós falarmos alguma coisa. Então aquelas pessoas que não têm muita paciência, precisa ouvir a voz de Deus. E antes de agir, ouvir o que Deus fala para ela primeiro. Porque o fruto do Espírito, às vezes você fala assim: mas eu não tenho o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, querido, ele é como se fosse uma pizza, né? São várias qualidades: o amor, gozo, paz. Então são várias virtudes. Que às vezes você tem amor, às vezes você não tem paz, então falta uma. Então nós devemos nos esforçar para que nós venhamos atingir a expectativa do Senhor, para que nós venhamos ter um relacionamento com Deus de forma que o Senhor se agrade das nossas atitudes. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, a Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 2, que o Senhor ele deixou a sua glória para estar conosco. Ele deixou a sua glória para ser servo. E nós também, queridos, nós devemos deixar as nossas impurezas para ser servo de Cristo. Observa que a nossa decisão é totalmente ao contrário do Senhor, porque Ele deixa a sua glória para estar no meio de nós. Mas Ele pede que nós deixamos os nossos pecados, as coisas da carne, para que nós nos tornemos servos do Senhor Jesus. Amém? E para isso, queridos, nós devemos nos esforçar para nós atingirmos as expectativas do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz em João capítulo 3: o que é nascido da carne é carne, e vai morrer, e vai ser enterrado. Mas o que é nascido do Espírito é eterno. E nós estamos com a expectativa de ir morar no céu, no Senhor, na nova Jerusalém que vai descer do céu. Por isso, queridos, que as coisas do mundo, elas nos chamam a atenção o tempo inteiro, para que nós venhamos abandonar as coisas espirituais para ver as coisas que duram pouco, as coisas que chamam a atenção, que enchem os nossos olhos. Tudo isso é passageiro.
Por isso que Isaías fala que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, porque elas são eternas, e não nas coisas daqui da terra. Mas para isso nós precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, para que essas qualidades ruins façam parte do nosso passado, e que essas virtudes, o fruto do Espírito, ele começa a habitar em nós, para que nós sejamos transformados. O livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele disse: despojando-vos, portanto, de toda maldade, de toda hipocrisia e inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Então, quando nós precisamos nos despojar, nós precisamos tirar essa capa do pecado, da inveja, da hipocrisia, e desejar ardentemente a palavra de Deus, para que nós venhamos crescer na fé. E para isso, queridos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa nos alimentar diariamente. Não é só no domingo, não é só na quinta-feira, não é só no sábado, é todos os dias. Porque o Senhor disse, olha, antes dele ir para o céu, ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Então, se ele disse que estaria conosco todos os dias ele tem um alimento para nos dar. Todos os dias o Senhor tem uma palavra de consolo para nós. Mas às vezes, queridos, quando as coisas da carne nos apertam, nós achamos que não é necessário ler a palavra de Deus, achamos que não é necessário fazer uma oração ao Senhor, onde o Senhor está presente ali conosco todos os dias. Então nós temos que nos esforçar, porque existe uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito, e a carne muitas das vezes ela vence essas batalhas, e quando ela vence é quando você não ora, quando ela vence é quando você não pratica as obras que o Espírito Santo te orienta. E a carne vence quando você vê uma pessoa com necessidade e não ajuda essa pessoa. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade. Contra essas coisas não há lei. Então nós devemos nos esforçar para que nós aceitemos em nós o fruto do Espírito. Esse Espírito começa a produzir fruto, produzir amor dentro de nós, produzir paz. Porque tudo que nós queremos, queridos, é o quê? Paz. As pessoas que mais têm dinheiro são as pessoas mais pobres, porque elas não têm paz. Nós esforçamos para quê? Para ter paz. Mas nós só vamos ter paz com quem? Com Jesus. Ele disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, porque o mundo te oferece uma falsa paz, que vai te trazer muita desgraça lá na frente. Mas a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, é essa paz que o Senhor nos oferece. Por isso que nós devemos, queridos, nos revestir como eleitos de Deus, nos revestir com as características, com as virtudes do Espírito Santo, para que nós venhamos a ter um relacionamento agradável a Deus, para que nós venhamos andar com Deus. E para isso nós temos que muitas das vezes abandonar o nosso orgulho, abandonar, muitas coisas que o nosso coração deseja. Nós devemos nos esforçar para fazer sempre, não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, a minha vontade eu já não faço, mas eu faço a vontade de Cristo. Por quê? Porque a carne dele não quer fazer, porque a carne dele estava militando. Mas ele disse: olha, o que eu quero fazer, isso eu já não faço. E isso deve ser também a nossa vontade. Nós devemos nos esforçar para que a vontade de Cristo, ela reine nas nossas vidas. Às vezes você não quer perdoar o seu irmão, não quer perdoar um amigo, porque o seu orgulho diz: você não está pronto ainda para perdoar. Mas Jesus, ele não disse que você precisava estar pronto para perdoar. Ele disse
perdoai-vos. Versículo 13, ele diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, assim perdoai vós também. Então ele mandou você perdoar. Ele não disse: olha, primeiro você ore por ela bastante tempo, quando seu coração estiver limpo, aí quando você resolver, você vai lá e perdoa. Ele não disse isso, ele disse: assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. É a primeira atitude. Nós temos que nos perdoar. Nós temos que perdoar as pessoas para que nós venhamos ter paz em nosso coração, para que nós sejamos liberados. Porque muitas pessoas sofrem porque não perdoa as outras pessoas. Muitas pessoas adoecem por não liberar perdão para outras pessoas. E o perdão é uma coisa muito séria. Por isso que Cristo ele se coloca dessa forma: da forma que eu te perdoei, você perdoe também. Sabe por quê, queridos? Porque nós éramos pecadores e o Senhor ele veio e morreu por nós. Ele se entregou, ele deixou a sua glória para estar conosco. Ele deixou a sua majestade para vir e ser maldito por sua causa. Ele veio e morreu no madeiro. E a lei de Moisés já dizia: maldito seja aquele que morrer no madeiro. E Cristo morreu e foi pendurado no madeiro. Ele foi maldito por você. E às vezes você, como servo de Deus, diz: eu não estou pronto para perdoar tal pessoa. Eu não estou pronto para tomar essa atitude. Pois eu te digo, ore a Deus para que as virtudes e o fruto do Espírito Santo ele venha reinar no seu coração, para você liberar o perdão, para você ser curado, para você ser liberado. Porque Cristo, ele deu um mandamento. Ele não perguntou se você queria perdoar. Ele disse: assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Então Cristo ele desceu e morreu por você. Ele carregou os seus pecados. Ele jogou esses pecados no lago do esquecimento por você. Então você também deve perdoar, sem perguntar. Perdoa e vai orar. Se existir sujeira no seu coração, se existir ressentimento no seu coração, você vai orar: Senhor, eu perdoei, mas o meu coração ainda continua duro. Limpa essa sujeira que há no meu coração, porque ela não é fruto do teu Espírito Santo. Ela não é fruto. Eu não quero essa sujeira no meu coração. Comece a orar que o Senhor vai te liberar. O Senhor ele vai limpar o seu coração. Porque isso é obra da carne. E isso vai impedir o teu crescimento com Deus. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 22 e 23. Está lá o fruto do Espírito. É o Espírito que está dentro de você que precisa produzir esse fruto em você. Mas para isso nós precisamos, queridos, dar ouvido à palavra de Deus. Não basta a gente vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e não praticar essa palavra. Porque nós não estaríamos sendo prudentes com a palavra de Deus. O homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Porque pode vir a tempestade, pode vir os ventos. Ela vai balançar, mas não vai cair. E quando, queridos, nós alimentamos a nossa fé baseado no que a palavra de Deus nos orienta, nós estamos sendo pessoas prudentes. Estamos sendo servos prudentes. Porque o servo, quando ele ouve o seu Senhor, ele faz conforme o seu Senhor manda. E o Senhor está dizendo assim, ó: perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. É um modelo. Cristo, ele é o modelo para as nossas vidas. Então, se Cristo largou a sua glória para vir morrer com você, largue também essas sujeiras, essas obras da carne, que o seu coração milita. Ah, mas é muito simples. Não, não é fácil.
Não é fácil. Mas o Senhor disse que estaria com você para te ajudar. Não é fácil. Porque nós temos os nossos orgulhos. Nós temos as nossas fraquezas. Às vezes eu não tenho problema de amar. Mas às vezes eu gosto muito de dinheiro. Às vezes eu gosto muito de fornicar. Às vezes eu gosto de muitas coisas. E se eu gosto dessas coisas, queridos, que são obras da carne, que você já sabe que é da carne, você deve lutar contra essas coisas. Você deve orar a Deus. Porque olha, queridos, o Senhor colocou vocês todos juntos, ou nós todos juntos, exatamente para um ajudar o outro. Quando um estiver fraco, o outro ir lá e ajudar, trazendo uma palavra de consolo. Quando um estiver passando por uma luta, o outro vai lá ajudar para dizer, olha, você não está sozinho, nós estamos com você. Exatamente porque cada um de nós temos as nossas fraquezas. Nós ainda vivemos nessa terra. E nós devemos nos esforçar. E cada um de nós, queridos, conhecemos. Às vezes a nossa esposa ou o seu esposo não conheça as suas fraquezas. Sabe por quê? Porque você não conta para ela. Porque existe uma coisa lá dentro que é sua. E aquilo te faz sofrer. E aquilo prova para você quem você é. E para isso nós precisamos nos esforçar. Porque quando a gente vence essas fraquezas, aí nós damos glória a Deus. Cada um de nós, queridos, temos essa fraqueza. E essa luta nós devemos no Senhor para vencer essas batalhas. Gálatas 6, versículo 4 e 5. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não nos outros. Está aqui, ó. Cada um prove o seu labor. Aqui é a sua luta, a sua fraqueza. Cada um de nós temos a nossa fraqueza. E o texto está dando assim, prove cada um o seu labor. Você tem que carregar essa carga. Você tem que carregar ela. E como é que você carrega essa carga? Lutando contra ela, vencendo ela. Porque se é uma fraqueza que eu tenho, eu preciso vencer essa fraqueza. Porque depois que eu vencer, eu não vou lembrar mais disso. Tem gente que rouba e gosta de roubar. É uma fraqueza. Então vença ela. Pare de carregar esse fardo, essa luta, esse labor. E quando você vencer, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não nos outros. Eu não sei qual é a fraqueza de cada um. Mas eu sei que cada um tem uma fraqueza. Cada um tem uma fraqueza. Pelo menos uma. E olha, essa fraqueza que você tem é uma obra da carne, não é do Espírito. Porque se fosse do Espírito não era fraqueza, era virtude. Então nós devemos lutar para vencer essas fraquezas no nome de Jesus. Porque quando você vence, quando você se liberta dessas fraquezas, lembra que a palavra de Deus diz, se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai se livrar dessas fraquezas. Você vai se livrar e você não vai nem lembrar mais dela. Mas para isso, queridos, não pense que isso é fácil. Você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa ser uma pessoa de oração. Você precisa jejuar. Você precisa ler a palavra de Deus. Porque é o verdadeiro amor que lança fora essas fraquezas. E é com a palavra de Deus que você vai vencer. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando você ama, você está cumprindo a lei. Quando você compartilha a palavra de Deus, você está tendo um relacionamento com o Pai. E essas coisas carnais, essas coisas do mundo, elas já tiram aquela importância da sua vida. Você começa a progredir no reino. Você começa a vestir como eleito de Deus. Quando você começa a tirar a capa do velho homem e vestir a capa do homem eleito segundo o
coração de Deus, a sua vida começa a melhorar, a sua vida começa a mudar. As pessoas que andavam antes com você já começam a ver a mudança em você. Porque a mudança que Cristo faz na sua vida, queridos, ela é de dentro para fora. Por isso que são virtudes. O amor, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. E essas virtudes as pessoas começam a observar. E quem te conhecia antes, agora ela começa a observar você. Nós estamos nos revestindo com a capa de Cristo. Nós estamos nos revestindo com a unção do Espírito Santo, para que sejamos novas pessoas, novas criaturas, para que sejamos eleitos, segundo a vontade de Deus. E o versículo 16 diz: e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo habita ricamente na sua vida, o fruto do Espírito, ele começa a manifestar em você. E você mesmo vai perceber que houve mudança. Não que você seja capaz de produzir essa mudança, mas é Cristo que produz essa mudança em você. Basta nós crermos na palavra do Senhor. E o versículo 17 ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando sempre por Ele graças. Nós temos que sempre fazer as coisas segundo a vontade de Deus, porque é da vontade de Deus que o Senhor ele quer que nós venhamos a progredir, a crescer na palavra de Deus. Se nós olharmos para os apóstolos de Cristo, na perspectiva das Escrituras, eram pessoas que falhavam demais, mesmo andando com Cristo. Mas o Senhor estava ensinando a eles. Depois que Cristo morre e eles são revestidos, eles se transformam em outras pessoas. A partir dali a gente não consegue mais ver erros deles, porque eles começam a agir pela fé. Eles começam a agir segundo a palavra de Deus. Por isso que nós devemos instruir a palavra de Deus. Por isso que nós devemos nos esforçar para que nós venhamos crescer na fé. E qual é o limite, queridos? Efésios capítulo 4, versículo 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que cheguemos à plenitude da fé. A palavra de Deus diz: aquele que subiu é o mesmo que desceu para encher todas as coisas. Cristo desceu para encher você com a sua glória. Só que para Cristo te encher com a glória dele, você precisa se esvaziar de você mesmo. Tem uma música uma componente lá Diante do Trono, esqueci o nome dela agora. Ela tem uma música que diz: eu quero me esvaziar de mim. Porque quando você se esvazia das suas vontades, Cristo te enche com as virtudes do Espírito Santo. E aquele que desceu é o mesmo que subiu para encher todas as coisas. Então o Senhor ele quer encher você. Mas às vezes nós estamos presos com as coisas, nós não queremos abrir mão das coisas que temos, das nossas vontades. E isso impede que o Espírito Santo ele venha te usar sobremaneira. Por isso, que 1 Pedro, capítulo 2, ele diz: despojai-vos de toda hipocrisia, de maledicência, e desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Cristo quer fazer você crescer, mas para você crescer, você tem que se tornar pequeno. Pequeno para Deus, para Ele te encher e te fazer grande. Fique de pé, em nome de Jesus.
Porque se o Senhor, querido, se esvaziou da sua glória, foi para encher você. Ele se tornou servo, e um servo fiel. E nessa noite, o Senhor quer que você também se transforme num servo fiel. Então, se Cristo deixou a sua glória, que nós venhamos deixar aquilo que muitas das vezes nós achamos que é glória, que são obras da carne, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que impede que o Espírito Santo habite em você. Se esvazie disso. Abra o seu coração. Você conhece o seu labor, as suas lutas, as suas fraquezas. Conta para o Senhor essa noite. Você não precisa me falar, mas quando você conta para Deus, nós cantamos agora há pouco: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então pede para o Senhor, que Ele vai vencer por você. Pai Santo, o Deus amado, Deus poderoso, nessa noite, ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, Pai, na beleza da Tua santidade. Nós colocamos, ó Deus, a Tua igreja, Pai, nas Tuas mãos. A Tua igreja, ó Deus, está clamando, ó Deus, pelo Teu nome. Então o Espírito Santo de Deus nos ajuda, Pai, nos fortalece, ó Deus, nos ensina, meu Deus, as Tuas instruções, ó Deus, para que nós venhamos vencer as nossas fraquezas, vencer, Senhor, as nossas lutas. Guarda-nos, ó Deus, debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua palavra, Senhor. Repreende, ó Deus, toda a investida de Satanás, ó Deus, que milita, ó Deus, nas nossas fraquezas, Pai. Mas o Senhor já venceu por nós, ó Deus. Habita em nós, Espírito Santo. Habita em nós, meu Deus, para que Teus frutos, Pai, o fruto do Espírito, ó Deus, venha produzir as Tuas virtudes, Pai. Venha produzir amor em nós. Venha produzir paz, ó Deus, em nossos corações. Para que nós sejamos, ó Deus, pessoas diferentes que agradam, meu Deus, a Ti, ó Deus. Então, ó Deus, cura, Senhor, as enfermidades, Pai. Pois muitas delas, ó Deus, é da alma, Pai. Muitas delas são orgulho, meu Deus. São dificuldades em perdoar, Pai. Mas é o Senhor que nos manda, ó Deus, que nós devemos perdoar-nos uns aos outros, Pai, para sermos curados. Às vezes nós achamos que temos que pedir perdão para o Senhor, onde na verdade, ó Deus, devemos pedir perdão uns aos outros, para sermos curados, conforme a Tua palavra, ó Deus, nos ensina, Deus. Abre, Senhor, os nossos corações para desprender das coisas do mundo, Deus, para que nós possamos, ó Deus, nos achegar a Ti. Porque Tu que disse, ó Deus, achega-te a mim, que eu também me achegarei. Assim, ó Deus, quando nós começamos a nos desprender das coisas do mundo, nós temos um caminho aberto para a graça do Senhor Jesus. E o Senhor diz: vem. O Senhor está chamando, vem. E muitas das vezes nós estamos presos nas nossas dificuldades, porque muitas das vezes elas agradam os nossos corações e nós não queremos largar aquilo. Em contrapartida, nós perdemos os prazeres de estar na glória do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: vem, vem, noiva minha, vem nessa noite. Porque o Senhor quer curar você, o Senhor quer te salvar, o Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer te fazer um vaso novo nas suas mãos. Então, queridos, nessa noite, abra o seu coração para o Senhor, para que o Senhor Ele tenha livre acesso, para que nós não façamos orações da boca para fora, porque o Senhor Ele nos conhece. Mas abra o seu coração, conta tudo para o Senhor, porque Ele conhece as suas necessidades. Conta para Ele que Ele é fiel e justo, e vai trazer a sua bonança, vai trazer a paz ao seu coração, vai trazer liberdade para você.
Ele vai abrir um novo caminho, porque Ele diz: eu sou o caminho. Muitas das vezes você não sabe como tomar a decisão, mas Ele é a luz. Ele vai te mostrar uma saída. Conte para Ele nessa noite. Ó Pai Santo, visita os teus servos, Pai, nas suas fraquezas. Visita, Senhor, também na alegria, Pai, para que nós venhamos regozijados no Senhor e na força do seu poder. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.